Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 34/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 298, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul. Com a palavra, relatora vereadora Estela Balardim. Com a palavra, relatora para a leitura do parecer. Referente ao projeto de lei complementar número 34/2026, processo número 294/2026, Comissão de Saúde. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 34/2026, contido no processo número 294/2026. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei complementar número 34/2026, contido no processo número 294/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 298, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul e PAN Saúde. No que diz respeito à assistência à saúde, verifica-se que o projeto contempla medidas que contribuem para a manutenção da cobertura assistencial dos beneficiários do IPAN Saúde. A alteração do artigo 5º assegura que empregados vinculados ao regime geral de previdência social durante afastamento por auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário possam permanecer vinculados ao plano mediante o custeio apenas da contribuição do segurado, pelo período de até 180 dias, permanecendo a contribuição patronal sob a responsabilidade do ente empregador nesse intervalo. Sob o aspecto da saúde, a medida revela-se positiva, por preservar a continuidade do acesso aos serviços justamente durante período de maior vulnerabilidade clínica, evitando interrupções no tratamento decorrente de afastamento laboral. A limitação temporal e a necessidade de requerimento dentro do prazo previsto constituem critérios administrativos que não afastam o benefício principal da continuidade assistencial. Também merece destaque a inclusão do inciso 5º ao artigo 17 da Lei Complementar número 298 de 2007, estabelecendo a abertura integral das internações psiquiátricas credenciadas durante os primeiros 30 dias de internação, com incidência de coparticipação de 50% a partir do 31º dia. Sob a perspectiva sanitária, a medida representa avanço ao explicitar a cobertura para o tratamento em saúde mental, conferindo maior segurança jurídica aos beneficiários quanto ao acesso a internações psiquiátricas. Ainda que haja coparticipação após o período inicial, permanece garantida a continuidade do tratamento, circunstância compatível com a sustentabilidade do plano e com a manutenção da assistência especializada. Quanto ao acréscimo do parágrafo único, artigo 24, excluindo os medicamentos manipulados do subsídio farmacêutico, esta comissão observa que a alteração representa restrição pontual de benefício anteriormente previsto para medicamentos necessários. Embora a exposição de motivos justifique a medida pela inexistência de fornecimento desses medicamentos pela farmácia do IPAN e pela inviabilidade de convênios específicos, trata-se de uma modificação que poderá repercutir financeiramente sobre os beneficiários que dependem de medicamentos manipulados prescritos por profissionais assistentes. Sob a ótica da saúde pública, recomenda-se que a administração acompanhe os impactos dessa alteração sobre a adesão aos tratamentos e avalie futuramente mecanismos alternativos para o atendimento de situações clínicas excepcionais. Em relação à possibilidade de migração dos atuais beneficiários da modalidade de contribuição por faixa etária para o sistema de alíquotas, bem como a abertura do prazo para novos ingressos ou retornos ao plano, a medida tende a ampliar a atratividade do IPAN Saúde e favorecer o aumento do número de beneficiários, sob o prisma assistencial.
Quanto maior a permanência e a ampliação da base de associados, maiores são as possibilidades de fortalecimento da sustentabilidade do sistema e da manutenção da rede de atendimento, desde que seja preservado o equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia, conforme exposto na justificativa do projeto. Observa-se ainda que as alterações propostas não reduzem as coberturas assistenciais essenciais já previstas na Lei Complementar número 298/2007, permanecendo inalteradas as garantias relativas à assistência médica, hospitalar, preventiva, farmacêutica e multidisciplinar estabelecidas na legislação vigente. Assim, a Comissão de Saúde manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei complementar número 34/2026, por entender que o conjunto de suas disposições, a proposição contribui para a preservação e o aperfeiçoamento da assistência à saúde prestada pelo IPAM Saúde aos servidores públicos municipais e seus dependentes. Caxias do Sul, 11 de agosto de 2026, 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam esse parecer vereador Estela Balardim da Silva, presidente, Juliano Valim, membro, Iago Stock Morandi, membro, Andressa Marques, membra, José de Abreu Jack, membro. Muito obrigada. Obrigado.